Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Raifran. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com situações envolvendo o sistema de duas equações polinomiais do primeiro grau com duas incógnitas. Nome meio grande, né? Mas resumindo, nós vamos fazer hoje aplicações de resoluções dos assuntos anteriores. Nós estudamos que era um sistema de equação, nós vimos a definição de equação e nós conseguimos depois representar de uma tal maneira que resolvemos através do método da adição e substituição. Então, nós vamos ler aqui situações e vamos tentar responder utilizando esses métodos, tá ok? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Então, estudamos na aula anteriores que os sistemas de equações com duas incógnitas possuem dois métodos principais de resolução, que é da substituição e a adição, ok? No método da substituição, a palavra-chave é evidência, né? Pois isolamos uma das incógnitas e substituímos a outra parte da evidência na outra equação, ok? Vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Olha, no método da substituição, pessoal, como foi falado, por que a palavra-chave evidenciar? Porque você vai ter duas incógnitas, vai evidenciar uma e vamos ter um certo valor. Quando você evidenciar esse valor, você vai substituir na outra equação. Automaticamente você vai encontrar uma incógnita e depois encontra a segunda, tá ok? É assim que a gente faz o método da substituição. O outro método que nós vamos falar aqui agora, tá ok? É o método da adição, que temos como referência a ideia da soma das equações na tentativa de buscar o cancelamento de uma das incógnitas e com isso, né, conseguir encontrar o valor da outra, né? Voltando aqui, o que eu posso falar para vocês? Já o método da adição, né, tem dois momentos. Ou ela já vem já praticamente pronta, ou você tem que fazer alguma metodologia que consiga fazer o quê? O cancelamento em uma das incógnitas, né? Procurando sempre obter um oposto ao outro. A gente vai fazer a adição, fazer o cancelamento, encontrar uma incógnita e depois você pode substituir em qualquer uma das equações que vai obter a segunda, tá ok? Então, esse é, no caso, o método da adição. O que a gente pode falar aqui para vocês? Né? A gente tem que relembrar um pouquinho, né, sobre uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Qual é a definição? É muito importante isso na matemática, né? Uma equação com incógnitas x e y é denominada do primeiro grau se puder ser reduzida à forma ax mais by igual a c, em que a, b e c são números reais, onde o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a é igual a zero, não vai existir a equação. Então, veja aqui exemplos de equações com duas incógnitas, né? E é do primeiro grau, porque o expoente maior é o número 1. 3x menos 4y igual a menos 9. E o segundo, que menos x menos 4y é igual a zero, né? E tem esse formato de acordo com a definição. Já um sistema de equações é composto por mais de uma equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Como é que é isso na prática, professor? É esse exemplo que nós temos aqui. Novamente, perceba que ele é composto por mais de uma equação, uma, duas. Nós temos aqui duas incógnitas, que é x e y, né? E veja que as duas são do primeiro grau, porque o expoente, entre elas o maior, é o número 1, ok? Então, aqui a definição do que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E aqui nós vamos começar a fazer a nossa atividade. Então, eu quero que você em casa comece a analisar, pegue seu caderno para tentar fazer a tentativa de fazer essa resolução. Primeiro, vamos fazer aqui a leitura. Alberto e Bruno são irmãos. A soma das idades é igual a 40 e a diferença das idades entre eles é igual a 10. Ok? Então, eu quero que você comece a imaginar aí, né? Quais são esses valores que eu vou adicionar, que vai ser igual a 40 e que a diferença vai ser igual a 10. Uma das formas que você poderia fazer, né, era por tentativa, só que isso dá muito trabalho. Então, de acordo com nossos estudos, temos dois métodos, da adição, né, ou da substituição. Dependendo de como você monta o sistema, você vai trabalhar um método mais eficiente. Então, voltando aqui, eu consigo representar, né, nesse formato A de Alberto e B de Bruno, né? Veja que a soma das idades é igual a 40 e a diferença, gente, diferença quer dizer a subtração entre eles, é igual a 10. Então, o que a gente pode falar?
que neste caso usaremos o método da adição para a resolução do sistema. Mas por que, professor, eu vou utilizar o método da adição? É porque você consegue observar que temos mais b e menos b. Veja que temos dois valores opostos, então, e essa é a indicação que é o método da adição. Então, nós vamos fazer o quê? Que para resolver o sistema do método da adição, devemos procurar adicionar os termos semelhantes, de tal modo que possamos cancelar uma das incógnitas, que nesse caso vai ser o b. Vejamos como é que vai ser feito isso, tá ok? Então, nesse caso, vamos procurar adicionar os termos semelhantes, de forma que podemos cancelar uma das incógnitas. Especialmente neste caso, não precisaremos transformar em nenhuma das duas equações, pois deixar pronta. Então, está aqui no meu sistema. Qual o próximo passo que eu vou fazer? Geralmente, nós colocamos um tracinho, como se fosse feita aquela adição da primeira e segunda parcela. E perceba que nós temos números opostos, ou seja, eu tenho aqui que cancelar o mais b com o menos b. Você vai procurar fazer o quê? A adição de A com A e 40 e 10. Quando você faz esse processo, você vai obter o valor de 2A é igual a 50. Ou seja, reescrevendo, 2A igual a 50, ou seja, que número vezes 2 é igual a 50, você já consegue imaginar é a solução. Então, quando você pensa nesse número, é a metade de 50, que é 25. Então, a idade de Alberto é igual a 25. Obtive, no caso, a primeira incógnita, agora nós vamos trazer a segunda. Como A é igual a 25, para encontrarmos B, podemos substituir o valor de A em qualquer uma das equações. Então, eu vou procurar utilizar a primeira. Então, veja, a soma dos dois é igual a 40. Então, no lugar de A, nós vamos colocar o valor de 25. Aí eu pergunto para vocês em casa, 25 mais quanto que é igual a 40? E se você pensou em 15, você encontrou a resposta correta, pois 40 menos 25 é igual a 15. Então, o que nós podemos fazer? Que é assim, a idade de Alberto é de 25 anos e a de Bruno é igual a 15 anos de idade. Ok? Então, aqui nós fizemos inicialmente a resolução através do método da adição. Ok? Tranquilo? Então, feito o primeiro, vamos para o segundo. Vamos fazer a seguinte leitura, pessoal. Em um pátio estão estacionados carros e motos, somando o total de 40 veículos e 140 rodas. Quantas são as quantidades de carros e motos neste estacionamento? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar aqui a resolução. Olha, uma das principais dificuldades que nós temos em relação a esse conteúdo não é nem tanto na aplicação do método da adição e da substituição. É da interpretação. Por quê? Estamos falando de dois objetos, que é carro e moto. No total é igual a 40. O ponto que eu acho que nós vamos ter dificuldade é em falar a quantidade de rodas. Para montar essa equação, tem que analisar o seguinte, professor, o carro tem 4 pneus, então a moto tem 2. Então eu posso transformar isso numa equação. Vejamos como é que vai ficar esse sistema. Eu posso colocar, só antes de tudo, eu quero relembrar que ao interpretarmos a situação, nós percebemos que podemos representar na forma de um sistema de equação polinomial do primeiro grau com 2 incógnitas. E que para esse caso vamos trabalhar com o método da substituição. Veja como é que eu vou representar isso. Novamente, olha, como eu expliquei lá anteriormente, o método da substituição, a intenção é isolar uma das incógnitas na equação inicialmente escolhida e fazer a substituição na outra. Agora veja o sistema com os valores aí. Então, vou falar aqui bem passo a passo. Carro mais moto, um total de 40. Lá fala que temos 140 rodas. Professor, o carro tem 4 rodas. A moto tem 2. Quando eu faço essa equação, eu represento a quantidade de rodas. Como eu tenho 2 equações, eu formo um sistema. E como foi falado, nós vamos procurar fazer pelo método da substituição. Como foi falado, nós vamos procurar isolar uma das incógnitas. E nesse caso, vamos isolar aqui C. Ou seja, eu tenho que C vai ser igual a 40 menos M. Em outras palavras, a quantidade de carros vai ser a diferença entre 40 e de motos. Eu vejo ali, professor, que o senhor
escolheu a equação primeira, então eu vou substituir na segunda. Então eu vou repetir aqui, 4c mais 2m é igual a 140. O que nós vamos fazer? Veja que isolamos aqui, ó, c igual a 40 menos m. Então, aonde tem o c, eu vou fazer essa substituição. Veja como é que vai ficar. No lugar de c, colocamos aqui, né, pessoal, ó, 40 menos m. Vamos fazer a distribuição de 4 vezes 40 e 4 vezes menos 4m. Quando você faz isto, né, você vai obter o valor de 160 menos 4m e repetimos 2m igual a 140. Montei aqui minha equação com uma só incógnita, que é a m. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir ela e vou procurar fazer a solução. Analise os termos semelhantes. Veja quem eu vou trocar de membro. E aqui vou colocar o 160 no segundo membro e eu vou fazer a adição entre esses dois valores aí. Perceba que quando nós fizermos, no caso, essa, aqui pessoal, essa adição, eu vou ter menos 4m mais 2m. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, que é no caso, menos 2m. Era positivo, vai ficar negativo. Fazendo essa diferença, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter menos 2m é igual a menos 20. Vou multiplicar por menos 1 para que todos os valores fiquem positivos. Ou seja, eu pergunto para vocês que número vezes 2 é igual a 20. Resumindo, a metade de 20 é igual a 10. Ou seja, nós temos aí 10 módulos, né, gente? Como m é igual a 10, ou seja, temos 10 módulos, iremos substituir tal valor na parte evidenciada. Ou seja, pessoal, lá no início nós tivemos uma evidência e vamos aplicar agora. Olha, veja, pessoal, que a primeira evidência nós tínhamos que c é igual a 40 menos m, ok? Como m é igual a 10, ou seja, a quantidade de módulos era igual a 10, então iremos substituir, né, tal valor na equação. Eu tenho que c é igual a 40 menos m. Então, vamos colocar que a quantidade de carros é 40 menos 10. Assim, a quantidade de carros é igual a 30, ok? Portanto, o número de carros é igual a 30 e a de motos é igual a 10. Então, aí, nós já fechamos a resolução dessa situação problema, ok? Então, aqui, nós fechamos a nossa aula com as seguintes palavras-chave. Equação, pessoal, né? Nós temos do primeiro grau, quando a gente consegue representar de tal forma, sendo ax mais by igual a c. As incógnitas são os valores que nós estamos atrás, né? Os sistemas, né, eles possuem mais de uma equação. E nós temos dois métodos, o método da adição e da substituição, ok? Não esquecendo que o método da adição, procuramos cancelar, na verdade, um dos elementos quando adicionamos, e a substituição evidencia em um e substitui na outra, ok? Então, fechando aqui nossa aula, não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima aula, pessoal.